Fernando. Boa tarde a todos. Ok. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o Rodrigo, da Promove, já é um parceiro nosso aí de longa data. Temos o Ronan, que é o Dr. Ronan, ele é advogado de direito bancário e ele vai trazer para nós, né, esclarecimentos sobre a suspensão de contratos em época de Covid. Só para ficar um pouquinho bem transparente aí para o entendimento, no caso, por exemplo, você tem um contrato de financiamento de um veículo ou de um imóvel e você precisa suspender, principalmente os profissionais da nossa área que estão com dificuldades financeiras, né, talvez até maior que a grande maioria dos outros profissionais, né? Os profissionais liberais no geral, mas os profissionais da área de eventos, eles têm um grau de dificuldade um pouco maior, porque os nossos, vamos dizer assim, né, o nosso meio de trabalho está completamente parado, principalmente porque foram suspensos todos os alvarás. Então, os alvarás de funcionamento dos salões de festas estão suspensos. O salão de festa é o lugar onde a gente efetivamente presta o nosso serviço, né? Vou dar a palavra aí agora, cada um quiser se apresentar aí. Eu, rapidinho, então, Fernando, eu sou proprietário, juntamente com a minha esposa, minha sócia, da Audiomídia. Nós estamos no mercado aí há 17 anos, e agora, há pouco tempo, a gente abriu a Self Cabine, que é uma empresa também no segmento de cabines, né, no segmento de eventos. E, como todo mundo, estamos aí na luta para, se Deus quiser, aí, rezando para acabar essa pandemia logo e a gente poder trabalhar. Vamos lá, Rodrigo. Me chamo Rodrigo, né? Sou da Promove Cerimonial. Eu vim aqui para contribuir um pouquinho da parte dos eventos, como que a gente poderia fazer aí com esse novo protocolo e também ver se a prefeitura e até mesmo a parte dos governantes vão aceitar esse protocolo, né? E aí dar opiniões, tirar dúvidas, né? E também fazer algumas perguntas aí para o doutor, né? Vou cobrar, hein? Cobrar caro. Muito Boa obrigado. tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o Gildo, né? Além de advogado, eu também sou da Banda Cheve. Então, estou nos dois setores. Eu trabalho com eventos também, com a banda, né? Já há bastante tempo. E também sou advogado, trabalho em parceria com o Dr. Ronan. E a gente já atua bastante, estamos algumas demandas já nessa área aí, relacionada a financiamentos, empréstimos bancários. Vou participar aqui em conjunto com o Dr. Ronan. Então, eu posso começar, né, Gildo? Pois não, pode sim. Isabela, nós contamos também com a presença da doutora Isabela também, que é do escritório, também está aí participando. Isabela está aí, né? Quer falar Doutor alguma Ronan, coisa? pode iniciar, por favor. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Ronan de Souza Nascimento, muito prazer. Eu sou especialista em direito bancário, trabalho com o doutor Gildo no escritório Souza e Cariri, aqui no Barro Preto, no BH, né? Também com a doutora Isabela, vim fazendo parceria com os advogados. E trabalho nesse segmento já há muito tempo, já são 19 anos. Ano que vem estou completando 2 décadas, 20 anos, né? E, concomitantemente, nós temos também, doutor Gil, também nós temos um curso online, Descomplicando Advocacia Bancária, e a gente também participa de vários grupos de WhatsApp, todos eles vinculados ao direito bancário. A gente está passando informações, instruções para o pessoal, né? Então, eu queria fazer uma pequena observação, uma pequena explanação. O direito bancário entrou na minha vida profissional, né? A minha trajetória começou, eu fui advogado aí em Betim, dos permissionários de transporte de baixa capacidade, chamado STBBC, né? E quem é de Betim conhece esse transporte. E o que acontecia? Os permissionários começaram a enfrentar problemas com os bancos, né? Na época era o Banco do Brasil. E eu comecei a revogar muitos liminares de busca e apreensão, foi aí que comecei a gostar da advocacia bancária, né? Ter uma grande afinidade com a advocacia bancária. Então, eu sempre estou colocando a minha frase, seja no curso, seja com meus clientes, eu sempre bato no mantra, né? Os bancos fecham acordos, os bancos fecham acordos, guarde a senha, os bancos fecham acordos, né? Então, se você me permitir, o Fernando, eu vou querer fazer algumas colocações
Eu gostaria de fazer antes de iniciar o nosso trabalho, em relação a tirar dúvidas de você em relação à pandemia, como eu estou nessa estrada, volto a repetir, há 20 anos, né, quase 19 anos, quase 2 décadas, eu tenho um viés muito positivo, né, uma visão muito positiva em relação ao direito bancário. Até em razão dos acordos, das tratativas. Você tem uma ideia, 90% das minhas causas bancárias, elas são encerradas em acordos, que é um grande percentual. A cada 10 processos que você entra, 9 são acordos. O doutor Gildo pode confirmar isso, trabalha comigo, a doutora Isabela também, já vem fazendo ótimos acordos também. E quando eu falo em acordo, nessa palavra mágica da advocacia bancária, evidentemente é para o consumidor. Então, o fulano ia pagar o banco 50 mil reais, paga 10. Eu lembro que eu fiz um tempo atrás, aí que eu senti a força dos acordos, né, nas demandas bancárias. Muitos nem acreditam. Eu lembro que tempo atrás, uns 10 anos atrás, um débito de R$1 milhão, o banco ofereceu 25 mil reais para quitar a dívida. Isso para o banco não é nada, né? Então, concluindo, existe uma explicação lógica dessa fortíssima política de acordo que é patrocinada pelos bancos. Primeiro, você tem que analisar que é um pequeno contingente de consumidores que buscam a intervenção da justiça. Até um tempo atrás, eu estava escutando a rádio CBN, a cada 1 segundo são formados 6 novos contratos bancários, quer dizer, pouca gente luta na justiça. Você faz aqui, Fernando, uma pesquisa, faz uma pesquisa entre seus amigos aí, quem tem cheque especial, quem já pediu a devolução do cheque especial, ninguém faz isso. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que tem 30 anos já, que dá o direito a pedir a devolução, ninguém faz esse procedimento, né? E nós temos também outro fator que aproxima do banco do consumidor o acordo, é a questão da alta lucratividade dos bancos. É fácil, hoje é muito fácil você pesquisar, você pega o Banco Itaú lá e pega os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. A cada ano estão batendo recordes de faturamento. Então, aqueles que buscam a intervenção da justiça, eles são contemplados, são graciados pela política de acordo. Eu brinco muito com o meu cliente, falo com o meu cliente, olha, se o banco fechar acordo no seu processo, isso significa uma garrafinha de água no oceano, tamanha lucratividade dos bancos. Então, antes mesmo da pandemia... Oi, pois não? Dona, aí, aproveitando aqui esse gancho aqui, vamos fazer uma ligação, então, dessa parte aí da advocacia bancária, dos acordos, tudo, com a possibilidade, gostaria que entrasse, então, nesse tema, a possibilidade dos contratos em andamento, por exemplo, os fornecedores, né, os prestadores de serviço, de eventos, e que têm contratos de financiamento, empréstimos bancários, ante a calamidade pública que é a Covid, a possibilidade deles suspenderem o pagamento dos financiamentos, isso aí. Eu só estou terminando essa primeira parte, essa é uma pequena introdução, só estou terminando já, Gil, que eu queria falar com vocês que antes mesmo da pandemia, que eu vou falar mais para frente, já era muito difícil, não era difícil transacionar com o banco, puxar os bancos os acordos, em qualquer tipo de contrato, cheque especial, cartão de crédito, sistema financeiro personal. É lógico, né, gente, que existe um plano estratégico, né, para que você possa fechar acordo com o banco. Não é simplesmente chegar no banco, o banco fecha acordo, eu vou chegar a conversar com o gerente e fechar acordo. Nada disso. Evidentemente, você tem que judicializar, você tem que mudar a forma de pagamento. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, antes da pandemia, eu vou falar agora sobre a questão da pandemia, já era muito fácil transacionar. Quem trabalha nesse segmento, ele pode confirmar isso. O Fernando ou o Gil, vocês querem falar alguma coisa a respeito sobre, antes de falar da Covid-19? Da questão da pandemia, dos reflexos dela? Se você gostaria de falar alguma coisa? Na verdade, assim, o principal problema hoje, principalmente do nosso setor, é que nós hoje, muitos dos profissionais da nossa área, eles vão acabar caindo numa situação onde as reservas que cada um fez, né, para poder... porque a gente sempre tem uma reserva. Então, essas reservas, elas vão chegando ao final. E aí, talvez, nesse momento, as pessoas até não deem o devido valor, não deem a devida atenção a essa situação, porque ainda tem dinheiro para pagar as contas. Só que, Rodrigo, libera o áudio do Rodrigo para mim, Gil. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, Rodrigo, que daqui a nossa previsão é para que os eventos voltem apenas a partir de setembro ou outubro, a gente ainda não consegue ter uma visão exata. Mas, ou seja, ao longo disso, essas reservas vão começar a se acabar. E aí é que vem a importância. Não é isso, Rodrigo? É o seguinte, é curioso que assim, eu venho reparando que
é uma preocupação excessiva, demasiada, porque é o seguinte, eu estou em vários grupos, eu tenho alguns grupos de transporte escolar, que as pessoas, elas ainda não tomaram consciência da questão do estado da pandemia. Essas atividades, como transporte escolar, turismo, comércio, restaurante, falo de vocês, né, eventos sociais, muitos ainda não tomaram consciência que essas atividades, né, que foram duramente atingidas em cheio, né, pela pandemia, não há hoje como cobrar pontualidade de pagamentos, não há como você cobrar adimplemento das obrigações, não há como você cobrar da pessoa, honrar os contratos, as obrigações contratuais. Porque todos vocês foram duramente atingidos, né? E vocês estão submetidos àquilo que a gente fala no direito, da teoria da imprevisibilidade, da força maior. Inclusive, quando se fala força maior, é o artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Então, as relações contratuais, nessas atividades citadas, transporte, turismo, evento social, tal, tem que ter um tratamento diferenciado. Então, diante do que está acontecendo no mundo, né? Então, todos vocês, isso que é importante, eu falo que as pessoas ainda não acordaram com a nova realidade no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, que vocês têm o direito de obter, veja bem, a suspensão dos pagamentos de empréstimos, financiamento, cheque especial, cartão de crédito, locação, enfim, até o fim do estado de calamidade pública, que vai ser o dia 31/12/2020, e a posteriori, ou seja, posteriormente, até que ocorra o chamado restabelecimento da ordem econômica. Sabe por quê, Fernando? Se não surgir uma vacina, a coisa não vai voltar, o mundo não vai voltar o que era antes de um piscar de olhos, vai demorar muito. Então, você pode pedir a suspensão do pagamento até a pandemia, o decreto de calamidade pública e posteriormente. Então, eu vou até pedir o juiz, se o pudesse colocar no grupo, que o nosso escritório, nós acabamos de ganhar uma liminar. O nome certo seria tutela específica, né? Mas vamos colocar aqui liminar, que é um termo mais conhecido juridicamente, né? Nós conseguimos uma liminar em Curitiba que o juiz suspendeu 6 contratos bancários. E o juiz colocou na liminar até 31 de dezembro e ele vai analisar se a situação continuar como está, ele vai renovar esse prazo. É o chamado restabelecimento da ordem econômica. Aqui também no sindicato de BH, eu não fui advogado, mas o juiz foi na mesma linha de pensamento. O juiz concedeu 6 meses e o outro posteriormente, possibilitando um prazo maior, mais amplo, mais esticado. E o doutor Gil também tem uma decisão que talvez vai colocar aqui no grupo, o pessoal acompanhar, que também é uma atividade correlacionada, semelhante às suas. O juiz colocou um prazo maior. Então, não tem como você fugir dessa nova realidade. Né? Acho que o doutor Gil está colocando aí as decisões aí. Essa aqui é a decisão que nós conseguimos lá em Curitiba, né? Conseguimos a Itaú Unibanco, nós conseguimos, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 contratos de financiamento, empréstimo bancário. E dava em torno, mais ou menos, talvez uns 15 mil reais de parcelas mensais aqui desses financiamentos. E nós aqui na decisão, vou direto aqui para a decisão para não demorar, aqui o juiz deferiu o nosso pedido, suspendeu por 180 dias o pagamento desses empréstimos adquiridos pelo nosso cliente. Uhum. Temos aqui a outra tutela, essa aqui é da área de eventos. Esse aqui é uma decisão do TJ de São Paulo, onde, quanto a Aimoré, está vendo? Santander, né? Aimoré, Santander, suspendeu prestador de serviço de eventos. Olha lá, exposições e festas, está vendo? Palco, fornecedor de serviço. Financiamento de 4 veículos que ele tinha financiado. Caminhão, carro, tudo. Suspendeu todos. Esse aqui foi até melhor. Suspendeu até dezembro desse ano. De abril a dezembro, porque ele entrou com a ação em abril, né? Suspendeu de abril até dezembro. Só voltando em janeiro de 2021. A cobrança. Ô, doutor, seria as jurisprudências que você já pegaram? Exatamente. Essa do Paraná foi uma ação que nós entramos, que a gente, hoje em dia, com o processo eletrônico, nós advogamos no Brasil inteiro. Entendeu? Entendi. Mas já temos decisões aqui de Ribeirão das Neves também. Nós já temos alguns processos em Belo Horizonte também, mas os juízes ainda não analisaram as tutelas, não. Mas já estão distribuídos. A primeira decisão que nós obtivemos foi dessa do Paraná, e essa do São Paulo agora é de abril também, é tudo recente.
Mas isso é ligado à empresa, né? Não pessoa física, certo? Não, não. A do Paraná é pessoa pessoa. física. Pessoa física. A do Paraná foi pessoa física. Esse agora de São Paulo é empresa. Então, tanto faz empresa ou pessoa física consegue, do mesmo jeito. Mesmo Já porque, tem, Rodrigo, já tem alguma jurisprudência para habitacional? Para Também, tudo. Aqui, desculpa, pode falar, Júlio, você pode falar. nós já estamos com ações também habitacional pedindo suspensão, tá? Já tem em andamento. É porque é tudo recente, Rodrigo. Então, tem juízes que são mais rápidos, assim, você entra com a ação, ele já dá a decisão logo com 10, 15 dias. Tem outros que demoram mais, mas quando ele der a decisão, se você entrou pedindo para suspender desde o mês tal, ele vai ter que analisar desde aquele período. Então, você entrando com a ação é importante, não pode... igual a Ana falou, né? O direito não socorre aos que dormem, né? Um bordão. Então, por exemplo, quem não entrar não vai poder depois reclamar. A partir da hora que você propôs uma demanda judicial, explicou a dificuldade que a empresa está passando e tudo, a partir daí, quando o juiz decidir, vai retroagir, né? A partir do seu pedido. Não é, Ronan? Tem uma coisa interessante aí, até aproveitou, eu queria comentar sobre isso agora, porque, na verdade, no campo administrativo, os bancos já estão concedendo prazo. A Caixa no Federal já está abrindo negociação para a própria Caixa, hein? Ela está chamando o pessoal, abrindo prazos tipo agosto, só que os prazos que os bancos estão concedendo são prazos pequenos, tacanhos, né? Então, assim, 2 meses, 3 meses, mas já tem uma própria iniciativa dos bancos na concessão de prazo. Evidentemente que alguns bancos estão aumentando as prestações, que não é o certo, aumentar o número de juros, mas os bancos no campo administrativo já estão fazendo isso. Então, na verdade, eu entendo assim, na minha ótica, a gente sempre trabalhou na política de acordos, né? A gente fecha muitos acordos, nós não dependemos tanto do Poder Judiciário. A Justiça sempre foi favorável aos bancos, é uma realidade, só que a gente fecha os acordos em cima de uma estratégia. Mas nessa questão da pandemia é diferente. Nessa questão, só se o juiz for muito covarde. Uma pessoa que não pode trabalhar, que está lá, transporte escolar, trabalha com eventos, está parado, como é que você vai exigir da pessoa? Não faz o menor sentido. Isso aí eu acredito que não, se encontrar um juiz que tem um posicionamento e não deferir a liminar, eu acho que vai ser uma exceção à regra. No tribunal também a gente pode reformar, né, Ronaldo? O juiz indeferindo, a gente recorre para o tribunal. Então... Mas, por exemplo, vamos supor que aí eu sou cru nisso, tá? Então... a gente consegue uma liminar sobre suspensão. E aí, quando retornar, eles obrigam, por exemplo, a suspensão até dezembro. Em janeiro, obrigatoriamente, teria que quitar todas essas parcelas? Não. A gente já joga. O pedido nosso nas ações é para jogar para o final do contrato sem juros nenhum. Todas as liminares aqui que os juízes estão dando, as nossas, já vi algumas decisões aqui de Ribeirão das Neves também, todos os juízes estão jogando sem juros nenhum para o final do contrato. Já manda o banco emitir o novo boleto. A gente pode ficar mal visto pelo banco? Não. Tem que ter decisão judicial, né? Tem uma coisa interessante que eu... Pode falar, Gil, pode falar. Não, pode falar. Não, porque essa é uma coisa interessante, pegando um gancho aqui, tem uma coisa interessante, é o seguinte, a gente sempre trabalhou com os acordos, né? Então, existe uma coisa do fator tempo, ele sempre julgou a favor do consumidor. O banco não gosta de um processo judicial, eles são impacientes, eles querem matar a dívida o mais rápido possível. Então, o que vai acontecer? Eu até fiz uma live ontem, falei sobre essa questão. Se você conseguir uma liminar, o que vai acontecer? O juiz vai estagnar o processo, vai ficar parado. É bem provável que o juiz, até que corra o restabelecimento da ordem econômica, vai ficar parado. É um enigma quando vai voltar à normalidade. Com isso, você pode atrair o banco para o acordo. Com isso, o banco, uma ação que o seu objetivo principal seria a suspensão do pagamento, pode atrair o banco para a questão relativa a acordos. Então, uma ação puxa o acordo para o banco. Então, através dessa ação, é como se essa ação fosse uma verdadeira revisional. Você começa com uma suspensão do pagamento, pode se transformar numa revisional e o banco puxar acordo. Por isso que é interessante, aí a gente vai orientar vocês, aqueles que podem guardar o dinheiro, tipo assim, suspender o pagamento, mas eu posso guardar o dinheirinho, vou guardando aqui, é bom, porque não se assuste o banco chegar, vamos fazer acordo, vamos. Ô, Gildo, fala com ele, o acordo que nós fechamos agora, um carro financiado, né? 24 mil foi 5.500, não foi? O banco ofereceu o acordo? Exatamente. O Fernando quer fazer uma pergunta aqui, doutor. Gildo, na verdade, é porque nós já estamos com perguntas lá no
no YouTube, né? Tá. A Edilene Rodrigues, ela perguntou o seguinte, cheguei agora, isso vale para financiamento imobiliário? Sim, né? Como já foi respondido. Então, no caso do financiamento imobiliário, é possível, inclusive, estagnar as mensalidades até 31 de dezembro, que é onde vale o decreto, né, de calamidade, de acordo com o doutor Ronan. Então, ou seja, se a pessoa precisar, ela pode sim. E a outra pergunta vem parece que é brincando com o Thiago, deve ser Thiago o nome dele, né? Ele está falando que ele é da área de eventos, porém o carro dele está em nome da filha dele. Ela é corretora de imóveis, está afastada por problemas de saúde. Ela consegue entrar com o pedido de liminar para suspensão, no caso dela sendo filha dele e ele trabalhando com evento, doutor Ronan? Então, na verdade, quem vai entrar com a ação vai ser a filha dele. A gente pode pegar a procuração e entrar com a ação com a filha dele. Corretor de imóveis. Deve ser uma área que foi difícil vender imóvel nessa fase, né? Eu acho que todas as atividades que você... Igual advogado. Tem advogado pedindo auxílio emergencial. Né? Tem advogado que está parado. A escritório de advocacia estão parados. Dentista, autônomo, taxista, aplicativo. Corretor de imóveis deve ser também uma atividade que vai sofrer os efeitos, deve estar sofrendo os efeitos dessa pandemia. Eu acredito que tranquilo. O que não vai, assim, que não vai poder entrar com a ação, talvez vai ter alguma pergunta, eu sou servidor público, continuo recebendo meu salário normalmente. Aí, lógico que não, porque não houve nenhuma mudança no meu salário, o salário continua caindo na minha conta. Mas aquelas atividades que eu dependo de trabalhar, estou inviabilizado de trabalhar em função do lockdown, do isolamento social, etc., eu acredito que não tem problema nenhum. Eu vejo dessa forma. Ok. Chegou também uma pergunta aqui para mim pelo meu WhatsApp, veio de uma pessoa conhecida que está assistindo, ela mandou no meu WhatsApp, ela está me perguntando o seguinte, vou resumir, ele trabalha na Fiat e a Fiat teve uma redução no salário lá, porque reduziu a jornada de trabalho também, etc, etc. Ele também, isso dá causa para suspensão ou alguma coisa desse sentido? Igual, você tem que analisar, tem que relativizar cada caso, né? Digamos que ele ganha um valor alto, mesmo com a redução, ele continua. Mas o advogado já vai ter uma tese para falar, pelo menos articular, né? Olha, ele ganhava tanto, começou a ganhar menos, isso refletiu na vida dele e vai refletir no seu orçamento. Como vai refletir no seu orçamento, vai cair também na questão do financiamento. É uma tese uma tese que o advogado vai julgar no processo. Existem situações, igual o caso de você, que mexe com eventos, transporte escolar, turismo, aí é indubitável, você entra com a ação, é claro. Agora, algumas atividades, o advogado vai defender, isso vai ter que relativizar cada caso. Né? Vai ter que analisar mesmo, até de repente ver o valor que foi comprometido da renda dele, né? Porque em tese, não pode ultrapassar 30% da renda líquida dele, os gastos com financiamentos. Então, se realmente, mas tem grande chance, sim. Tá? Ele falou que a redução do salário dele foi de 20% ou 30%. Se não me engano. Então, ele tem que ver o quanto que afetou isso em relação aos financiamentos. Mas sabe o que eu acho, Fernando, a gente fala com o Gildo, a gente, o que você puder entrar com as ações contra o banco, igual nós entramos com ações revisionais. Nós sabemos que a justiça é favorável aos bancos. Nós lutamos contra decisões políticas. Nós não deixamos de entrar com a ação. Aquela questão de amolar o banco, puxar o acordo para o banco. Qualquer tipo de ação, mesmo que em tese é uma ação mais ou menos que pode ganhar ou não, eu acho que é interessante entrar. Porque, na verdade, você tem ação revisional ainda. Você pode entrar com uma ação. Parou lá. Eu acho que ele travou aqui. Vamos lá, porque é igual a gente tinha avisado antes, o doutor Ronan está em Belo Horizonte e por coincidência, ele está sem energia lá no bairro, né, Fernando? Expliquei? Então, ele está pelo celular ali. Às vezes, quando ele talvez duramente atingido. Não faz o menor sentido eu não aproveitar essa oportunidade que eu tenho de ganhar ação judicial, abaixar minha dívida, etc. e tal. Ok? Ok. Deu uma interrompida aí, mas eu acho que... Voltou. Agora eu estou vendo aqui, o Fernando quer fazer uma pergunta para mim. Pode fazer, Fernando. Alô? Fique à vontade. Pode perguntar. A gente está escutando aí? Estamos escutando. O Fernando está perguntando aqui, né, Fernando, em relação a custos. Renato, né? liga meu celular aí. O meu computador. Acho que voltou a luz lá. Deve estar entrando daqui a pouco no notebook. Beleza. Fecha lá e volta pelo computador. Olha só, Fernando, você estava perguntando aqui em relação a custas, né, do processo. Do processo, isso. O que acontece? Toda ação judicial demanda custas, né?
para mover o judiciário, o autor da ação tem que pagar custas. Mas há um entendimento do judiciário que, para quem recebe até 3 salários mínimos, vamos explicar todas as fases, né? Quem recebe até 3 salários mínimos tem isenção de custas. Então vamos pensar, uma pessoa, às vezes, recebe muito mais de 3 salários mínimos, mas nessa fase da pandemia, talvez não esteja recebendo esse valor, né? Então, vai ter direito. Então, é fácil nessa época de provar que não está recebendo. Teve uma queda de renda, mesmo que, até empresa. Nós estamos conseguindo justiça gratuita para empresa, que é mais difícil ainda de conseguir pessoa jurídica, mas em face dessa falta, da paralisação e tudo, provavelmente consiga, assim, a isenção das custas. Ok. Rodrigo? Ô, Gildo, era sobre, uma das perguntas era essa mesmo, né, sobre as custas. E qual que é o tempo? Existe um prazo para a justiça? Eu também acredito que a justiça não esteja trabalhando ativamente, né? Existe um prazo para ela dar, um tempo para ela responder isso? Não, olha só, a justiça, agora, por exemplo, devido à pandemia, estão suspensas as audiências presenciais, processos, mas como hoje em dia o processo é todo eletrônico, é tudo pela internet, o sistema PJE, processo judicial eletrônico, as ações estão andando normalmente, os juízes estão trabalhando em home office, despachando, você distribuiu a ação, se tem um pedido igual esse tipo de ação, a gente já entra com um pedido liminar, uma tutela de urgência, para o juiz analisar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer no processo, logo que ele recebe pela internet, o processo foi distribuído, ele chegou para ele, peraí, vou desativar o áudio do Ronan aqui, aí, logo que ele recebe o processo, ele tem que analisar esse pedido. Então, isso normalmente acontece 10, 15 dias que a ação foi distribuída, entendeu? Então, não está parado, não, está andando. Isso é importante, porque nesse caso aí, o prazo é o principal, né? Porque a prestação vem aí. E aí, eu tive até o banco, eu tenho um financiamento de um veículo. Aí, graças a Deus, os outros eu já paguei, mas ainda tem um ainda que eu estou pagando. Aí eu recebi uma comunicação do banco falando sobre a prorrogação. Eu poderia prorrogar até 3 parcelas. Ia jogar para o final do contrato. Só que o critério para que isso fosse feito, você tem que estar em dia. Se você não estiver em dia, né? Nós já tivemos clientes nessa mesma condição, sim. Os bancos estão exigindo isso. Por isso que precisa entrar com a ação, não tem outra saída, né? Desse tipo de a Caixa, salvo engano, a Caixa é a única que, no caso de imóveis, está permitindo esse período, mas é igual você falou, é o que eles querem, não é o que você precisa, né? Mas o que eles estão deixando é que a pessoa, ela pode, nesse caso da Caixa, especificamente imóveis, você não precisa estar em dia. A Caixa ela só permite 3 meses só. 3 meses? Só 3 meses. Mas é isso. E a preocupação principal nossa hoje, do profissional de eventos hoje, é que nós ainda, Gildo, nós não temos, não existe ainda uma previsão. Por exemplo, eu vi hoje que Belo Horizonte, o Calil deu uma entrevista agora há pouco, falando que ele não vai fechar Belo Horizonte de novo, mas ele também não vai liberar novas aberturas, né? Já o nosso setor de eventos, o que acontece com ele hoje? Ele não existe nem a mínima previsão, não se fala em uma data, se fala em protocolos, se fala em posturas futuras, se fala em várias coisas, mas ainda não se fala em datas, né? Ninguém fala de data. Então, o maior problema nosso é esse. Então, o profissional de eventos hoje, o turismo, né, igual o doutor Ronan falou, essas pessoas, eu acredito que o melhor é ajuizar a ação e, ajuizando ela, pegando o maior prazo possível, que é o prazo que compreende o decreto de calamidade, né, que no caso... inclusive, Fernando, inclusive o nosso pedido na ação, a gente pede
6 meses após o fim do decreto de calamidade. Aí o juiz é que tem, alguns têm entendimento, dão menos, dá 6 meses, 8 meses, mas o nosso pedido é para 6 meses após, porque não quer dizer que acabou hoje, que já, as atividades já vão retomar plenamente. Está tudo uma maravilha. Entendeu? Então, é isso, nesse Aham. caso aí, né? E agora, importante também, essa busca do judiciário é bom, porque quanto mais tempo for passando, quem, por exemplo, não está em condições de pagar, já está começando a atrasar, é bom buscar agora no começo, né? Porque quanto mais tempo atrasar, a situação vai ficando pior, né? E vou Hoje então eles aproveitar o podem, gancho. eles podem Rodrigo, negativar. Sim. deixa eu só aproveitar o gancho dessa que o Perfeito. Gil falou. Me explica uma coisa também, Gil. Você está me falando, né? Entrave quanto antes e tal. No caso, a ação, ela é retroativa ou ela só conta a partir do momento que a gente entra com ela? Não, o ideal para a investigação, por exemplo, que nós já entramos com uma ação para uma pessoa que ele foi afetado pelo estado de calamidade agora, pela Covid, a paralisação, transporte escolar. Ele foi afetado, porém ele já estava devendo há 1 ano. Então, quer dizer, até o juiz de primeiro grau não achou muito bem a ação, não deferiu a suspensão, não, mas o processo está em andamento ainda. Mas, então, quer dizer, quem está muito atrasado antes, eu entendo também que uma coisa é o atraso, não tira o direito do consumidor de pedir a suspensão a partir dali. Entendeu? Mas então. Não, mas a minha pergunta não é bem essa, não. Eu quero dizer o seguinte: o decreto foi em março, não foi o decreto de calamidade? A data dele é de março ou abril? É de março, ele foi anterior. Eu também acho que é março. Então, ou seja, quando eu falo retroativo, seria retroativo de março, digamos que eu entre com a ação, por exemplo, em agosto. Aí ela é retroativa de março? O lapso temporal ali, o tempo que você pode marcar a partir da pandemia, que foi finalzinho de fevereiro, comecinho de março, né? A partir da pandemia, você não precisa nem pegar no decreto, não, entendeu? Okay. Então, quanto antes você entrar, significa que a situação sua está mais difícil, né? Talvez as pessoas, uns vão começar a atrasar mais para frente, outros não, então, mas não interfere, não, tá? Não tira o direito, não. Se a pessoa entrar com ação agora, em agosto, por exemplo, alegando que está devendo desde março por conta da pandemia, ele não perde o direito de pedir, não. Okay. Mas o mais certo é assim, a pessoa... Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor, uma mãe que está precisando de alimentos para o filho. Se ela está precisando, realmente está faltando, e ela tem coisa, o ideal é ela estar com a ação no momento que ela está precisando. E não depois de 6 meses. Ela já sobreviveu ali 6 meses com a criança, entendeu? Uhum. Então, o ideal é o mesmo caso, né? Não é bom deixar virar uma bola de neve, né? Eu penso assim. Ok. Rodrigo. Ô Gildo, no período que a gente conseguia liminar, por exemplo, vou falar do crédito imobiliário, né? Habitação. O período que a gente consegue, a Caixa liberou 3 meses. A partir do 4º mês, ela já vai voltar a cobrar. Se eu consigo essa liminar, ela pode negativar o nome da gente também? Não, de jeito nenhum. A liminar, ela é uma decisão judicial, quer dizer, é o juiz que decidiu e autorizou, e, na verdade, é uma ordem mandamental, ele autorizou e ordenou que o banco suspendesse aquilo. Então, se ele incluir no SPC, vai caber dano moral, tudo. Isso aí não tem essa hipótese, não, entendeu? E nem de retaliação, nem nada, não. Isso aí não... Quando o juiz dá uma liminar, as partes têm que cumprir. Não tem nenhum tipo de retaliação quanto a isso, não. Entendi. Agora, eu estava pensando aqui, um outro ponto, né, Fernando? Se você quiser, o que o Ronan está pedindo aqui, ele está tentando voltar lá no computador, deve aparecer, retornar daqui a pouco, mas okay. Se a gente já quiser direcionar para a parte de eventos da MP também, a gente pode entrar nesse assunto aí também, Fernando. Tem alguma dúvida em relação a isso? Não, gostaria, inclusive, até para o pessoal que está assistindo, né? Estou só virando de lado aqui, que eu estou olhando onde eu deixei ela. Porque o que acontece? Nós temos aí hoje, para o nosso segmento hoje, nós temos uma medida provisória que trata no tocante à devolução
de valores, ok? Então, a medida, é a 948. Compartilhei ela aqui na tela, Fernando, está aí na tela. Aí. Ok. Então, ela dispõe, então, sobre o cancelamento de serviços, reservas, né, do nosso setor. Então, o que acontece? Muitas pessoas, assim, eu vou falar por mim, depois o Rodrigo passa o que ele tem, né, a parte dele. O que aconteceu com ele, e, obviamente, você também pode trazer mais informações aí para a gente. Hoje, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho praticamente nenhuma solicitação de cancelamento latente. Eu tenho uma cliente que entrou em contato comigo, era uma festa de 15 anos, ou seja, para ela fazer uma Olá, festa gente, voltei. de 15 anos... Ah, voltou? Está voltando. Voltou a luz. A luz voltou. Só para posicionar o Ronan. Ronan, o Fernando estava explicando o caso. Nós entramos na área diretamente ligada a eventos aqui, já Sim. começando a falar da MP, tá? Aí o Fernando está formulando uma pergunta aqui, tá? Tá certo. Aquela da questão da MP, né? Da suspensão para eventos, turismo, né? Ah, sei. No Ok. caso do cancelamento, né? Então, o que acontece? Essa cliente, só que eu tive esse caso, mas nos demais, eu tive... porque eu acho que tem que ficar claro que não existe, da parte de nenhum profissional de eventos, a gente falar que a gente quer ficar com o dinheiro do cliente. Isso não é, e não prestar o serviço, acho que isso não é o pensamento de ninguém. Todos nós que fechamos os contratos com nossos clientes, a gente quer, obviamente, cumprir todos os contratos, né? Então, assim, nesse sentido, nós tivemos aí essa medida provisória que veio a nos resguardar, nos dar algum respaldo para que a gente pudesse, em casos em que isso fosse judicializado, poder proteger nós profissionais de algum problema nesse sentido. No meu caso, como eu falei, eu tive apenas um caso, né, de uma cliente, mas eu consegui conversar com ela, expliquei para ela a situação, né, e ela compreendeu, e a gente vai combinar futuramente aí uma forma ou de eu devolver o valor para ela, né, ou prestar um novo serviço, isso aí a gente vai verificar. Mas eu queria, então, que, aproveitando que o doutor Ronan voltou, né, então, doutor Ronan, antes eu vou passar só para o Rodrigo também, para ele poder passar o que aconteceu no caso dele, mas, assim, eu queria que o doutor Ronan, com base aí nessa medida que nós passamos para ele, pudesse esclarecer. E quem tiver dúvida aí, pode mandar no canal do YouTube aí que a gente responde. Tá bom? O doutor também está aqui para nos ajudar. Ô, Rodrigo, dá só, então, uma prévia aí do que aconteceu com você, se você teve algum cancelamento, ou se, né, como é que estão essas negociações aí com os clientes? Aqui no escritório a gente teve só adiamentos, né? A gente não teve nenhum cancelamento. Os adiamentos estão sendo feitos assim, de Legal. forma bem tranquila, os fornecedores estão aceitando, sabe? Vou pedir só desculpa a vocês que a gente está movimentando, porque a gente voltou com o escritório ativo, então toda hora vai passar alguém aqui atrás, mas sem problema. Mas a gente adiou todos os eventos, alguns estão resistentes, bastante resistentes em agosto, querendo fazer eventos menores, micro-wedding, fazer um casamento menor, né? Ainda não desmarcou, a gente já até pediu, mas assim, alguns clientes ainda permanecem. E a gente começou a remarcar hoje, em setembro. A gente também está tendo algumas pessoas ainda resistentes a isso, sabe? O que a gente perdeu muito foi contratos que estavam, propostas que estavam para serem fechadas, que a gente também trabalha com formatura, e as formaturas pararam por causa dos próprios colégios. Então, a gente acabou perdendo esses contratos, né? Talvez a gente não consiga recuperá-los, porque alguns pais estão querendo esperar a aula voltar para decidir, enfim. Tem algumas coisas aí que ainda estão em andamento. Mas a gente não teve nenhuma restrição, todos os fornecedores foram bem tranquilos. Alguns fornecedores vão cobrar uma reacomodação, uma atualização do valor, né?
principalmente quem trabalha com produto, né? Que aí é no caso dos buffets. Mas quem trabalha com serviço é mais tranquilo, a gente não teve nenhum problema, não. Ok. Questão Então, dessa vamos MP, lá. eu estava até discutindo hoje com o doutor Gildo. Estão me escutando, né? Tá tranquilo aí? Sim, sim, isso mesmo. É a MP 948/2020. Então vamos dividir, né? É bom fazer uma divisão, que no tocante à devolução do dinheiro, acho que vai ter que devolver o dinheiro mais a correção monetária, mas o fornecedor vai ter um prazo de 12 meses, né? Depois do estado de calamidade pública, né? Igual o estado de calamidade pública, vamos sempre lembrar que é 31/12/2020. E detalhe, esse prazo de calamidade pública ele pode ser estendido. De repente sai outro decreto da calamidade pública que vai aumentando esses prazos, né? Todavia, eu estava até discutindo isso com o Gido hoje, existe um requisito que foi colocado, né? O consumidor, o que está reclamando, ele tem um prazo de 90 dias, ele tem que reclamar, fazer o seu pedido. Então, o marco inicial começou, salvo engano, 9 de abril, e a reclamação em relação à devolução do dinheiro terá que ser feita até 8 de julho, a reclamação do consumidor. Eu quero o dinheiro de volta. Então, até 8 de julho. Se ultrapassou esse prazo, ele perde seu direito. Deixa bem claro, pela medida provisória. Pela medida provisória. Porque, na verdade, isso pode ter uma discussão. A gente, como advogado, só um minutinho, Renato, por favor. A gente tem que estabelecer uma coisa. Desligar. Tá escutando aqui, gente? Estou ouvindo. Então, seu vídeo é que saiu, né? Seu vídeo saiu. Tá, meu vídeo saiu. Peraí, então eu vou voltar aqui, peraí. Pronto. A gente está o seguinte, em relação à medida provisória, então o consumidor, para reclamar o dinheiro, a devolução, ele tem que reclamar em 90 dias. Digamos que ele perdeu o prazo. Então você, como fornecedor, fala assim, não vou te pagar mais em função que você perdeu o prazo. Deixa eu pontuar aqui, Ana, só para ficar mais claro. É o seguinte, na hipótese de, por exemplo, o consumidor que quisesse cancelar ou adiar o contrato, Ok. ou cancelar ou adiar. Ele tem até 8 de julho para fazer isso. Renato, porque o prazo foi fixado na medida provisória de 90 dias da data de publicação. Então, quem quiser cancelar ou adiar evento tem que solicitar isso ao fornecedor até 9 de julho agora. Se passar esse prazo, aí já vai voltar às regras do contrato anterior. Todo mundo deve ter uma cláusula de rescisão do contrato, né, Ronan? Agora tem uma coisa interessante que tem que chamar atenção, né? O advogado do fornecedor vai alegar o seguinte, olha, cancelou o contrato, o evento e tal, eu tenho que devolver o seu dinheiro até 12 meses depois do estado de calamidade pública, e por enquanto é 31 de dezembro, esse prazo pode ser ampliado, no caso, né? Uhum. Mas ele, consumidor, tinha que reclamar e não reclamou em 90 dias. Ele tinha que reclamar. Então, você, como advogado do fornecedor, advogado, fala, ó, você tinha que reclamar, não reclamou, você perdeu seu prazo. Só que o consumidor também, ele pode judicializar e falar, não, esse prazo colocado na MP, ele não vale, que vale o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem que relativizar cada caso, entendeu? Então, não é uma questão garantida. Até mesmo porque essa medida provisória ainda não virou lei. Ainda é MP, medida provisória. Tem que passar pelo Congresso aí. Eu até acredito que vai virar lei. Porque toda medida provisória tem que ter urgência e relevância. Mas ela não virou lei ainda, né? Então, tem esse detalhe aí que pode haver essa discussão judicial. Ou o juiz entende que aplica a lei especial do consumidor, ou ele decide que aplica esse artigo da MP que exige que o consumidor tem que reclamar até 90 dias. Ultrapassou esse prazo, ele decai seu direito de reclamar, de reivindicar seu direito. Deu para entender essa parte aí, gente? Sim. Deu para entender? Agora, em relação à remarcação, né, também tem um prazo estabelecido da MP, né? Para remarcar, o prazo é de até 12 meses também do decreto de calamidade, né, Ronan? A remarcação. Agora, uma coisa também que a remarcação, você não pode impor remarcação. Eu vou remarcar. Tem que ter um comum acordo. Você concorda, né, Gil? Tem que ter um comum acordo, né? O fornecedor não pode impor esse prazo. Ele tem que ter um comum acordo ali, né? Então, você pode... Agora, tem uma coisa que é interessante, que a gente tem que dar uma olhada. Parece que se a pessoa remarcar e reajustar o seu valor, não pode.
Ela pode, assim, reajustar de acordo com a correção monetária. A correção monetária pode, mas... tudo bem, vou remarcar, o meu evento vai ser daqui a um ano. Eu vou aumentar o preço em função desse período, desse ato aí. Tem a questão aí, correção monetária eu até acho que é cabível. Pela MP não pode ter esse acréscimo, mas a correção monetária pode. Porque tem alguns alegando que tem a questão do equilíbrio financeiro. Isso pode ser visto pela justiça como uma prática abusiva, dando ensejo ao consumidor. Digamos que o consumidor lá remarcou e aumentou o preço. Ele pode pedir repetição do débito até danos morais. Indenização por danos morais, porque você aumentou o preço. Eu entendo que você pode aplicar correção monetária, que é normal, mas não. A lógica vai ser uma questão de briga, debate judicial. Aí já entra naquela terceira fase, porque a própria MP ela traz as hipóteses, né? A hipótese, também há a hipótese na MP de acordo entre as partes. Então, isso aí talvez entraria num acordo entre as partes, fazer um adendo no contratual bem feito, especificando se houve um reajuste, por quê, né? Igual vocês falaram, né, Fernando, em relação ao pessoal de buffet, que aí tem o custo dos alimentos que vai variar, né? O caso do buffet ele é um pouquinho diferente, porque o Rodrigo, gente, só esclarecendo que o Rodrigo saiu aí, ele teve uma emergência lá, mas ele foi resolver e volta. Tá. Com relação ao aumento, eu acho que o que o doutor Ronald falou, a coisa é o que vai, me parece que é o que vai prevalecer, que é o acordo. As pessoas estão propensas ao acordo, porque é aquele negócio, não aconteceu só comigo, aconteceu com todo mundo. Então, no caso do buffet, existe sim uma possibilidade de que o buffet tenha que fazer algum reajuste, talvez não pela prestação do serviço em si, mas porque 1 quilo de farinha no início da pandemia custava X e agora no final já não custa mais X. Então talvez ele teria que fazer. Mas é uma situação onde vai ser discutido. Antes até a gente estava offline, eu falei com o Rodrigo sobre o aumento desse custo. Por exemplo, se você pegar hoje o protocolo que foi divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte, o que aconteceu nesse protocolo? Eles criaram diversas situações em que, por exemplo, o buffet vai ter que servir em porções individuais, vai se aumentar, por exemplo, o uso de produtos para servir descartáveis, aquele serviço que antes era feito self-service, né, no buffet, poder ela mesma se servir, e isso aumenta o custo do buffet. Com certeza, Então, o que vai acontecer... E nos contratos, nos contratos, exatamente, a situação da pandemia e a relação ao custo, aumento de custo ou não, é exatamente para adequar a situação à mesma situação da época que foi contratado. Né? Não pode onerar nem o consumidor, nem o fornecedor de serviço. Né, Ana? Exatamente. E coloca no contrato, né? Você coloca no contrato, acho que tudo que foi combinado, né? E, na verdade, se houve uma alteração contratual, foi para o mundo. Igual você colocou um serviço novo que não tinha antes, que hoje é necessário em função do protocolo. Isso é lógico que a razoabilidade vai prevalecer, né? Isso eu não vejo nenhum problema, não. Que sim. Eu estou com uma pergunta aqui da Mariana. A Mariana está dizendo o seguinte: ela tem uma cliente que iria se casar no dia 21 de março, porém o casamento não aconteceu porque a prefeitura ela suspendeu todos os alvarás, né? Então, e o que acontece? Segundo ela, todo o contrato já foi pago. Partindo dessa resolução, dessa MP, o valor estando todo pago, como é que seria feita essa devolução? Porque igual foi colocado. Essa MP coloca duas opções: a remarcação ou o pagamento. O pagamento não quer casar mais, doutor. Pois é, mas se a pessoa recebeu o dinheiro, você tem que devolver o dinheiro para evitar o enriquecimento sem causa. Só que o fornecedor ele tem uma carência de 12 meses depois do estado de calamidade pública, de acordo com a MP. Eu não vou pagar agora. Como é que eu vou pagar? Estou parado, não tem condição nenhuma. Então, estabeleceu uma carência de 12 meses.
após o estado de calamidade pública. Que esse prazo pode ser mais ampliado se, porventura, de repente, aumenta o estado de calamidade pública. Hoje é 31 de dezembro. Amanhã pode ser 5 de maio. Só vai esticando. Ok. Em função disso. E detalhe, a pessoa tem que fazer reclamação no período de 90 dias. Senão, cai naquele negócio de Gildo. Se a pessoa não reclama, ela decai no direito dela. Então, na verdade, gente, você tem duas opções. Ou a remarcação ou a devolução. E a devolução tem uma carência. Tá bem claro? As duas mesmas, sendo que também pode ser negociado entre as partes, né? Pode negociar, lógico. O acordo das partes, você pode pode suprir isso, né? No caso dela, a cliente não vai se casar mais. Então, se configura praticamente, acredito que é a devolução mesmo. Então, sendo a devolução, ela tem, dentro do prazo legal da medida provisória, ela tem 1 ano após decretado o fim da pandemia ou o fim do estado de calamidade. Exatamente. De acordo com o MP, é isso mesmo. Tá certo? É lógico, porque às vezes... Agora, lógico, se a pessoa tem um dinheiro, tem um recurso lá para evitar, tudo bem. Mas a pessoa, de repente, não tem aquele recurso. Como é que faz? Não estou podendo trabalhar? Então, tem um sentido lógico, né? No nosso caso aí, do nosso setor aí... Não tem essa questão. O que eu até conversei com o Gil também, que eu acho interessante também, porque, na verdade, quando eu comecei, nós temos um curso, né, Descomplicando de Advocacia Bancária, e comecei a entrar nesse lado comercial também, né? Porque antes, até então, era só advogado, hoje eu tenho meu curso. Então, aquele negócio, eu tenho meu cliente, eu quero que esse cliente seja meu cliente pro resto da vida. Então, eu sempre tento fazer o melhor possível. O que seria, no seu caso, fazer o melhor possível? A sua empresa notificar, ligar, dar atenção ao cliente. Olha, não te paguei em função disso, você entende do meu lado. Porque amanhã essa pessoa pode contratar de novo. Ao passo que, de repente, você criar uma guerra jurídica com ela, nunca mais ela vai te procurar, faz uma propaganda negativa, ao passo que você dá aquela assistência, olha, não te paguei agora em função disso, faz uma notificação, faz uma coisa legal, porque essa pessoa pode voltar amanhã, ela volta e indica mais outras pessoas. Entendeu? Eu, por exemplo, essa minha cliente que entrou em contato comigo, né, foi apenas esse caso, que era uma festa de 15 anos, eu deixei bem claro para ela, falei, olha, você hoje tem comigo de crédito um valor X, que é o valor que ela já me pagou. Se você não fizer festa, caso você não venha fazer uma nova comemoração, né, em virtude da menina ter feito 15 anos, ela não vai fazer 15 anos de novo. Então, vamos que você queira fazer uma outra comemoração, ou se algum parente seu ou amiga vier a precisar dos meus serviços, eu transfiro esse crédito para essa pessoa. Então, ela pega o dinheiro que ela iria me pagar e devolve o valor. Também me coloquei dessa forma, né? Eu acho que tudo vale a razoabilidade de a razoabilidade, Exatamente. Ô, gente, eu queria fazer uma pergunta para o grupo. Se alguém aí do grupo fez algum refinanciamento na época de pandemia, teve que recorrer ao empréstimo, o banco aumentou o empréstimo, pagou juros, tem a situação? Eu queria colocar duas perguntas. Uma seria essa. Alguém aí, o Fernando, você pode verificar se alguém, né, na fase de pandemia que começou em abril, entrou em renegociações e refinanciamentos? Tem esse quadro, não? Pois é, por enquanto não tive nenhuma pergunta ainda nesse sentido. O retorno não é imediato, não, porque o pessoal está no grupo e eles vão vindo. Mas se você quiser explanar sobre isso, pode falar, né? Porque há a possibilidade de anular, né? Anular, exatamente. Até danos morais, viu, gente? Porque é uma tremenda covardia que os bancos estão fazendo, impondo renegociações e refinanciamentos em época de pandemia. Isso é danos morais. Não tem como eu pagar juros, aumentar meu saldo devedor, na minha empresa que fechou. Isso é uma tremenda covardia. Então, aquilo que eu falo, né? Existe uma coisa que a gente nós fechamos muitos acordos, porque existe uma coisa no direito que chama teoria do dano eficiente. O que é teoria do dano eficiente? O banco, eles lesam milhões de pessoas. E já sabe que quem vai entrar na justiça é um pequeno grupo, quase 0,1%. Então, para o banco é muito mais interessante lesar aqueles que vão entrar, pagam indenização por dano moral. Nós temos a cultura no Brasil que o danos morais é um valor mínimo, né? Então, o banco vou lesar. Quem vai entrar na justiça é 1%, eu pago indenização. Se é que eu vou pagar a indenização. Então, aqueles que entraram em refinanciamento, renegociação, pagando mais juros em época de pandemia, se a minha atividade foi atingida em cheio pela pandemia, pela Covid-19, dá ensejo anulatória e também a questão relativa a danos morais. E também existe a outra possibilidade, que é a questão seguinte, isso está sendo noticiado no jornal,
Porque tem uma medida provisória que o governo federal, juntamente com a FEBRABAN, concedeu uma linha de créditos para pequenas empresas, né? Para sobrevivência mesmo, né? Porque a empresa tem a função social dela, porque ela gera emprego, ela paga imposto, etc. e tal. Aí, só que os bancos são donos do mundo, né? De fato são, não estão liberando crédito. Então, aqueles que não estão conseguindo... Aí eu estou vendo, assistindo o Jornal Nacional, outro jornal, o pessoal lá desesperado. Poxa, eu preciso de ganhar dinheiro, um dinheiro para que eu possa, pelo menos, bancar a conta pagar a conta, a folha salarial dos empregados, não estou conseguindo. Então, essas pessoas que precisam de um crédito, vocês podem recorrer na justiça, objetivando que a intervenção da justiça para conceder esse crédito, porque o governo o crédito está disponível, os bancos estão travando esses financiamentos, esses empréstimos, né? São empréstimos, enfim, né? Você pode entrar. E também tem aquela questão, eu fiz um empréstimo hoje, fui lá, paguei minha folha salarial. Depois, cabe uma ação revisional, por que tem que pagar juros para o banco? Em fase de pandemia, não. Isso aqui é uma questão questão social, calamidade pública, não tem que pagar banco. Você pode até, futuramente, você pega o dinheiro, paga, mas você vai pagar o banco, o dinheiro que o banco empresta, você vai pagar, mas não pagando juros. Não pagando juros capitalizados, juros compostos. Isso não. Então, tem umas coisas que eu estou enxergando aí que desafiam. Você quer ver uma coisa mais interessante, Fernando, também? Eu tenho uma aplicação no banco, eu tenho um fundo de garantia, me parece que vai sair outra MP, que o valor é 1045. Mas eu tenho uma aplicação de R$5.000, ou então eu tenho um fundo de garantia de 5 mil, então eu posso pedir a liberação desse dinheiro, porque eu preciso, é a minha sobrevivência, ou da minha empresa, eu preciso desse dinheiro para, entendeu? Então tem muitas coisas que a gente pode sinalizar, não é só ação de suspensão, não, tem outras coisas a mais aí, tá ok? Hoje, a dificuldade, eu falo porque eu estive numa reunião da Caixa Econômica Federal para a liberação de microcrédito, mas eles colocam tantas barreiras, tanto não pode fazer isso. Para você conseguir o empréstimo, você acaba desistindo antes de tentar. O governo lançou o MP, mas o banco está travando. Como se o banco fosse dono do mundo, não pode. Aí, e outra coisa, pode entrar com a ação, aquele que não está conseguindo na via administrativa, vai na via judicial. Aí. Notifica o banco, estou precisando desse dinheiro, é uma questão urgente, é para a sobrevivência da minha empresa, tal. É uma questão, é para ontem, não é para hoje, não é para ontem. Se o banco negar, entra com uma ação na justiça. Porque já tem um dinheiro reservado para isso. Então, o banco não pode ficar escolhendo o dedo, não. Hein? Né, doutor o Gildo mexe com o trabalhista também, a empresa tem a função social dele, emprega, gera emprego, né? Paga imposto. A empresa, ela dá um retorno para o Estado. Não é não? Tá certo, gente? E muito. O nosso, muito. Eu não sei se o senhor tem essa informação, mas só o nosso setor, ele gera, por ano, 17 bilhões de reais. Você não faz mais. Isso Jornal Nacional, né, Fernando? O pessoal falando lá, o pessoal chorando, cara, pô, sempre paguei o meu banco, sempre na hora que eu preciso do banco, o banco tá me travando. Nem o governo, não, é o banco. É o Banco Itaú, é o Banco Santander, eles estão travando. Entendeu? Então não faz medida. Aqueles que de repente tem uma empresa e quer um dinheiro agora, pode entrar e depois dá para discutir juros também, porque eles não podem cobrar juros, não. Eles deveriam emprestar dinheiro sem juros, sem nada. Entendeu? Deveriam cobrar juros 3,7 ao ano. Tudo bem que é uma taxa pequena, mas não tem que pagar juros, não. Não tem esse negócio, não. Não, ok. Aí até tá bem entendido. Com relação à medida provisória, então, só para ficar bem esclarecido aí, significa, então, que o cliente, caso haja a ação seja ajuizada, o prestador de serviço ele tem a possibilidade, então, da devolução do valor após 12 meses após o decretado fim da pandemia ou final do decreto de calamidade. Okay? Exatamente. E, Fernando, mas desde que, né, isso é condicionado ao cliente ter feito esse requisitado, essa suspensão, até dia 9 do mês que vem. Até 9 de julho.